O estudo de coorte tem um delineamento muito simples. Eu vou pegar indivíduos que hoje não têm câncer de pulmão e vou acompanhá-los ao longo do tempo. Porém, tem um detalhe muito importante. Eu vou ter que dividir esses indivíduos em tabagistas e não tabagistas, expostos e não expostos. E a partir daí eu vou ver em cada um desses grupos qual foi o número de casos de câncer de pulmão que apareceram. Se por um acaso eu perceber que no grupo que fumava apareceu muito mais câncer de pulmão, isso é um grande indício, um indício muito forte de que o cigarro é um fator de risco para o câncer de pulmão. E de fato, esse delineamento é muito bom. Nós estamos vendo a doença acontecer em tempo real, estou acompanhando os indivíduos. Por causa disso, o estudo de coorte tem um poder estatístico muito forte. Ele fornece dados muito robustos, mas nem tudo são flores. Por exemplo, o estudo de coorte, para ser concluído, ele demora tempo. Às vezes, nós vamos acompanhar esses indivíduos por meses, anos, às vezes até décadas. E isso faz com que o estudo se torne potencialmente caro. Pode ser que a gente perca o segmento dos pacientes, dos voluntários do estudo. Eu não consigo mais, ele se muda de cidade, eu não consigo mais chamá-lo para consulta. Então, esses são problemas do estudo de coorte. Um outro problema muito importante é em relação a doenças raras. Lembram que a gente começa de uma população que não tem a doença hoje. Se eu quiser estudar uma doença muito rara, corre o risco de eu esperar e a doença nunca aparecer nos meus indivíduos. Consequentemente, o estudo de coorte não é bom para nós estudarmos doenças raras. Para tentar solucionar algumas dessas dificuldades em relação a esse delineamento, nós temos uma opção, que é o estudo de caso-controle. No estudo de caso-controle, a ideia é diferente. Em vez de eu começar dividindo grupos de pessoas expostas e não expostas a determinado fator, eu vou lá no final, lá no desfecho. Então eu divido os grupos em doentes e não doentes. No caso, pessoas com câncer de pulmão e sem câncer de pulmão. A partir daí, eu vou olhar para o passado delas. Eu vou perguntar, ei, vocês que têm câncer de pulmão, vocês fumaram anos atrás? E vocês que não têm câncer de pulmão, vocês fumavam? Com isso, eu vou investigar o grau de exposição ao tabagismo nas pessoas com câncer de pulmão e nas pessoas sem câncer de pulmão, nos casos e nos controles. Vou olhar para o passado dos indivíduos. Por causa disso, o poder estatístico desse estudo costuma ser mais fraco que o estudo de coorte. E tem um outro problema muito importante, que é em relação ao viés de memória, o viés de informação. Nós estamos investigando o passado dos indivíduos. Nós vamos ter que fazer isso, às vezes, perguntando para eles. Ei, você que tem câncer de pulmão hoje, fumou 20 anos atrás? Quando que você começou a fumar? Quantos cigarros você fumava? Nem todo mundo lembra disso. Na verdade, a grande maioria das pessoas não tem essa quantificação exata. Ah, já sei. Já que a memória do indivíduo não é confiável, eu vou consultar o prontuário dele. Mas daí nós entramos em outros problemas. Nós sabemos que nem sempre o prontuário é bem preenchido. Eu posso escrever meu prontuário de uma forma, meu colega de outra. Às vezes a informação que eu preciso não está lá. Então, esses são problemas bem importantes em relação ao estudo de caso-controle. Esse viés de informação, esse viés de memória. E olha só, o estudo de coorte e o caso-controle são meio que queridinhos das provas. E às vezes as questões gostam de explorar contrastes entre um delineamento e outro. Então, é muito importante nós sabermos comparar os dois tipos de estudos. Lembram do estudo de coorte? Nós acompanhamos os indivíduos, por isso ele tem uma força estatística muito grande. Ao mesmo tempo, isso acaba tornando o estudo muito longo, caro, e a gente pode perder os segmentos dos pacientes, além de ser difícil de ser estudadas as doenças raras. Mas o estudo de caso-controle tenta suprir essas demandas. Ele é um estudo mais barato, mais fácil de execução, e ele é bom para doenças raras porque nós começamos o desfecho. Porém, as desvantagens dele é que nós estamos olhando para o passado do indivíduo, nós não estamos acompanhando em tempo real. Então ele acaba perdendo a força estatística do estudo. E isso é muito importante para as provas de residência. Quer saber como cai? Vamos dar uma olhada numa questão. Olha aí, questão do PSU de 2018. Se quiser pode dar um pause e ler a questão com calma, mas basicamente no enunciado o examinador está descrevendo um estudo de caso-controle. E as alternativas estão perguntando características desse delineamento. Então, alternativa A,
está falando que o caso controle exige amostras grandes para acumular eventos raros. Não, é o contrário. O caso controle é bom para doenças raras porque nós já partimos do desfecho, então a alternativa é incorreta. A alternativa B está falando que não apresenta limitações quanto a viés de seleção e informação. Nós acabamos de falar que essa é uma das grandes dificuldades do caso controle. A memória das pessoas ou a informação que está registrada no prontuário, então alternativa incorreta. Alternativa C. O tempo gasto e os custos associados são relativamente altos. Não. Diferentemente do estudo de coorte, o estudo de caso controle é muito mais rápido e muito mais simples de ser executado. Então, a alternativa também incorreta. Por fim, a alternativa D são particularmente adequados para os estudos de doenças raras, que é justamente o que nós comentamos na alternativa A. Então, a alternativa D é a correta. Outra questão da USP Ribeirão de 2016. Novamente, se você quiser, pode pausar o vídeo, tentar resolver com calma, mas basicamente o que o examinador está falando é de um estudo que estava tentando encontrar associação entre desnutrição na infância e baixo rendimento escolar. E o que o pesquisador fez? Ele pegou alguns pacientes crianças entre 7 e 10 anos e ele foi lá nos prontuários dessas crianças, de quando elas tinham até 5 anos de vida, e viu se elas tinham desnutrição durante esses primeiros anos de vida ou não. E daí, ele pegou essas crianças hoje e aplicou um questionário para ver o aproveitamento escolar. Então, essa questão não deixa dúvida. Nós estamos olhando para o passado, buscando informações no prontuário. Então, a resposta, caso controle. Não, cuidado, é coorte. E por que é coorte? Existe um tipo de coorte que é a coorte histórica. Funciona igualzinha uma coorte normal. Nós começamos de uma população sem a doença e dividimos os grupos em expostos e não expostos. Então, nós acompanhamos os grupos para ver quantos deles vão desenvolver a doença no final das contas. Porém, todos esses eventos aconteceram já no passado. Nós estamos fazendo uma viagem no tempo para buscar as informações que nós vamos utilizar para essa coorte. Então, precisamos ter muito cuidado. O ponto fundamental para nós diferenciarmos caso controle ou coorte não é se aconteceu no passado, se está acontecendo no presente. Não, esqueça essa coisa de tempo. O grande ponto para nós diferenciarmos os dois estudos é saber o ponto de partida para nós dividirmos os grupos. Se nós começamos dividindo os grupos entre expostos e não expostos, é coorte. Não importa se nós estamos fazendo isso no presente ou se essa divisão está acontecendo com grupos do passado. Se começa com expostos e não expostos, é coorte. E caso controle, por outro lado, sempre vai começar com a divisão entre casos e controles, doentes e não doentes. Então, esse é o ponto e nós precisamos ter muito cuidado porque as questões gostam de tentar nos confundir com isso.